Aos torcedores vascaínos, hoje é um dia triste aqui no CT do Vasco, aqui na Cidade de Deus, com a saída do técnico Marcelo Cabo, a quem eu faço um maior agradecimento, uma pessoa a quem eu aprendi a admirar, que teve um trabalho dia a dia aqui, a todo tempo, em tempo integral, para que a gente conseguisse melhores resultados, o que a gente entende nesse momento que não foi possível, e por isso a decisão pela saída. Em momento nenhum eu ou essa gestão aqui do Vasco, junto ao presidente Jorge Salgado, tomará decisões baseadas em pressões, baseadas em senso comum, baseadas em pedidos externos. Tomaremos sempre as decisões baseadas na nossa convicção. E por isso talvez a surpresa de alguns na data de hoje com a saída do Marcelo, mas isso tudo dentro de um planejamento que a gente traça desde o início da Série B, mas especialmente desde aquele jogo do Avaí, um planejamento de rendimento e um planejamento também de pontuação. E como eu disse aqui na minha última entrevista na sexta-feira, quando existisse uma distância grande, né, um descasamento entre a nossa performance e a nossa pontuação, o nosso momento no campeonato, a gente teria que repensar, que foi o que aconteceu ontem. Embora a gente venha de uma sequência invicta de 4 jogos, no nosso entendimento, nos jogos mais importantes, nos jogos do tamanho do Vasco da Gama, a gente não teve nem resultado e nem rendimento do tamanho que a gente esperava, do tamanho que a gente planejou e do tamanho que a gente deu ao Marcelo e à comissão técnica e aos jogadores toda a condição de trabalho. A gente de forma alguma culpa o Marcelo, muito pelo contrário, a gente só agradece o Marcelo Cabo por ter nos trazido até aqui, por ter topado esse desafio gigante com a gente, mas ao mesmo tempo entendemos que, olhando para os outros 2/3 do campeonato que estão pela frente, nós não poderíamos confundir eventual convicção nossa ou esperança e crença no trabalho que estava sendo desenvolvido com o que estava sendo mostrado nos jogos. Existia uma distância grande entre o que a gente trabalhava, o que a gente planejava, o que a gente se esforçava aqui no dia a dia para o que estava acontecendo nos jogos. E a partir do momento que a gente entendeu que essa distância estava aumentando e não diminuindo, a gente precisou interromper esse ciclo para que a gente comece um novo, mantendo boa base do trabalho, mantendo o trabalho do Marcelo, mas que a gente consiga especialmente resultados melhores, que é o que a gente precisa nesses praticamente 4 meses e meio que a gente tem daqui até o final do ano. O trabalho segue, a nossa comissão permanente é capaz de conduzir esse trabalho até a chegada do novo treinador, que deve chegar muito em breve. A gente tem total convicção e confiança no elenco, mas também exige do elenco, como a gente vem fazendo, como o Marcelo fazia junto conosco, um rendimento muito melhor do que a gente tem tido. A entrega tem sido boa. Os jogadores ontem, no segundo tempo, foi um exemplo, uma entrega do tamanho que a gente espera, porém um rendimento e uma performance muito abaixo daquilo que a gente espera. Sabíamos que era o líder, sabíamos que era o vice-líder alguns dias antes, mas a gente também sabe o que é Vasco da Gama, quem é Vasco da Gama, e por isso que a gente exige mais. Por fim, informo que muito provavelmente na partida de quarta-feira o trabalho e o jogo será conduzido pelo Alexandre, treinador do Sub-20, que foi efetivado na semana passada como treinador do Sub-20, é quem deve dirigir o time contra o CSA em Maceió, e muito provavelmente na sequência, quem sabe já contra o Guarani, a gente possa dar início a esse novo ciclo desse novo treinador que chegará para conseguir melhores resultados e melhores performances para o Vasco da Gama. Agradeço a todos e desejo uma boa tarde.